A paz do Senhor Jesus para todos vocês. Hoje eu trago uma palavra tão linda, uma palavra de ensinamento. Uma palavra que dá um puxãozinho aí na nossa orelha e nos ensina como manter os olhos bem abertos, porque muitas das nossas atitudes nos atrapalham a entrar ao céu. Pois é, nós sabemos que no dia do julgamento, tudo o que fizemos está lá escrito no livro da vida. Está lá guardado numa pastinha com o nosso nome e está tudo anotado, tintim por tintim. Por quê? Porque diante dos olhos do homem, muitas coisas ficam escondidas, ficam obscuras, não conseguimos esclarecer, mas diante dos olhos de Deus, nada fica escondido. Não fica uma atitude, não fica uma sequer palavra, nem pensamento. Não fica escondido diante dos olhos do nosso bendito Criador, não é mesmo? Então, o que eu gostaria de falar hoje para vocês? Qual o ensinamento? Muitas pessoas compram livros aí, até pagam caríssimos em livros para buscar um certo tipo de conhecimento, né? Hoje tem muitos coaches escrevendo livros da vida, livros aí que falam da palavra de Deus, mensagens diárias, como ser assim, como ser assado, enfim. E aí eu já fui assim também um dia, vamos lá e compramos esses livros e vamos lendo. E opa, isso me trouxe muito conhecimento. Mas eu tive vergonha muitas vezes da Luciele que eu fui no passado. A Luciele que comprava livros, que lia, tinha pilhas de livros porque eu amo ler. E a Luciele que sequer abria a Bíblia e lia uma palavra do Senhor. Né? A Luciele que muitas vezes buscava conhecimento, sabedoria do mundo e esquecia que a maior sabedoria é o livro que Ele nos deixou. Que Ele deixou para que nós lêssemos e nos alimentássemos. Porque a palavra de Deus, ela não é como um livro qualquer que alimenta a nossa mente, que nos dá ânimo para, vou desenvolver essa técnica. Seja no profissional, seja na vida, seja aí até em finanças. Não, a palavra de Deus, ela é alimento, ela é pão diário. Ela alimenta o nosso espírito. Ela nos dá um direcionamento, porque a palavra de Deus, ela é um manual, ela é o nosso guia. A palavra de Deus fala sobre prosperidade, a palavra de Deus fala sobre dons, a palavra de Deus fala sobre cura, a palavra de Deus fala sobre família, a palavra de Deus fala tanta coisa linda, e nós deveríamos nos envergonhar de buscar por tanto conhecimento e esquecer que o maior está aqui, não é mesmo? Um livro tão baratinho. Hoje na internet você acha tão acessível a Bíblia e pessoas pagam livros caríssimos, compram livros caríssimos, porque o fulano que escreveu. Então isso também é uma forma de idolatria, né? A idolatria não é só estátuas, achar que estátuas fazem milagres, que estátuas operam, se prostrar diante de estátuas, de imagem. A idolatria também está no ser humano, né? A idolatria também está em achar que aquilo que você está lendo também vai transformar a sua vida, que você precisa daquilo. Então nós temos que cuidar com isso. Nós temos que cuidar. E a palavra de hoje, ela fala muito sobre isso. E eu não vou ler a palavra aqui, eu vou deixar para que vocês que estão me assistindo procurem na Bíblia de vocês, ou até mesmo a Bíblia online, e leiam de verdade. E antes peçam a Deus, Senhor, revela para mim, através da palavra que eu vou ler, o que eu preciso, Senhor, absorver para a minha vida? O que eu preciso compreender, Senhor? Tira as vendas dos meus olhos. O que eu não estou vendo, Senhor, que essa palavra quer me dizer. Porque muitas vezes a gente lê e fala, não tem nada a ver com isso que você está falando. Por quê? Porque a gente já lê na ignorância. A gente já lê com uma casca que aquilo que foi falado está errado. Não é assim, não quer aceitar. Nós precisamos ser humildes. Humildade não é pobreza. Humildade é você aceitar que você está errado. É aceitar que o próximo está dizendo, está acrescentando na tua vida. É você aceitar que você não sabe tudo, que eu não sei tudo.
É aceitar que nós precisamos muitas vezes de alguém para abrir nossos olhos. Precisamos muitas vezes do conhecimento do próximo para acrescentar na nossa vida. Então a humildade é entender que muitas vezes nós estamos errados. E aceitar aquilo. E corrigir aquilo. Né? Então isso é ter humildade. Né? Então nós precisamos ter a humildade de parar um pouquinho e falar o que o Senhor quer da nossa vida. Não, a vida que eu tô levando é a melhor vida do mundo. Eu sou próspero financeiramente, eu tenho uma família estruturada, mas e a tua entrada no céu, meu irmão? Como que tá? Você tá ali cada dia comprando, colocando, sabe o cofrinho que você vai colocando uma moedinha cada dia para no final ter um montante? A entrada no céu é a mesma coisa. Cada dia a gente põe uma coisinha positiva para o Senhor escrever no nosso livro da vida lá positivamente e falar assim, opa, Senhor, eu não sou merecedora, mas eu estou tentando, né? Porque muitas vezes nós não somos merecedores, né? Nós somos pecadores, meu Deus, né? Nós pecamos demais, nós erramos demais. Mas nós temos que ter a consciência que a cada dia nós temos que melhorar, temos que nos consertar, temos que ver esse pecado aqui eu preciso renunciar, isso aqui eu posso, eu consigo, isso eu não consigo, eu preciso de ajuda. Então, meu Deus, me ajuda, Senhor Jesus, me ajuda, limpa o que não é de ti. Nós precisamos ter essa humildade. Nós não podemos achar que eu estou bebendo, eu estou no vício e eu vou para o céu. Né? Não podemos esquecer que o pecado não é só matar e roubar. Né? A Bíblia fala muitas vezes da palavra língua, né? Porque a palavra, a palavra ela lança bênção, mas ela também lança maldição, ela lança fofoca, ela lança julgamento, ela lança tanta coisa ruim. E se a gente não vigia a nossa boca, a nossa língua, as nossas palavras, nós também estamos pecando. E é um pecado muito ruim, porque é um pecado que você magoa, é um pecado que você dissemina o mal. Então nós temos que cuidar, né? Então tem muitos outros pecados que muitas pessoas falam, não, isso não é nada, você acha que eu vou pro inferno por causa disso? Irmãos, o Senhor, eu gosto de frisar essa palavra, é repetitivo muitas vezes, mas eu gosto de frisar a palavra que o Senhor diz que a porta do céu ela é estreita e poucos passarão por ela. Então você fala assim, já falei da palavra de Deus para muitas pessoas que viraram para mim e falavam assim, mas o fulano faz isso, mas aquele outro também faz, então quer dizer que todo mundo vai para o inferno? Então vamos pegar essa palavra que diz que a porta do inferno ela é larga e espaçosa e muitos serão que passarão por ela. E a porta do céu é estreita e pequenininha e poucos são os que passarão por ela. Então, quando você olha e diz, mas o fulano faz isso, o ciclano faz aquilo, então muita gente vai para o inferno. Sim, a porta é larga, tem espaço para muita gente. Você quer ir para onde todo mundo está fazendo aquilo e você vai? Ou você quer olhar para a vida daqueles, aquilo que aquela menina faz, que aquele rapaz faz, que aquele senhor faz, eu não vejo quase ninguém fazendo. Então é um sinal para a gente ficar alerta. É um sinal para a gente ter essas pessoas como exemplo, né? Olhar e falar, eu preciso analisar melhor os meus atos. Eu preciso analisar melhor a minha vida, porque tem segredo aí, né? Tem chave aí para mim prestar atenção. Então, a palavra que eu quero deixar para vocês hoje, ela está na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 5. Eu preciso que vocês leiam todo o capítulo 5, ele é bem pequenininho, só tem 13 versículos, mas é um capítulo surpreendente. Lá, ele diz no versículo 6, não é boa a vossa jactância, não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Ou seja, você está amassando pão, você põe quilos de farinha, mas você põe graminhas de fermento. Então é um pouquinho de fermento, ele cresce toda a massa. É quando, isso, vamos trazer para a nossa vida, é quando a gente acha assim, mas só um pouquinho disso aqui não faz mal. Ou seja, só um copinho de cerveja não é pecado, né? Só uma taça de vinho não é pecado. Irmãos, para Deus, né, não existe o pecadinho e o pecadão, é pecado e ponto.
Vai estar escrito no livro da vida, né? Quando Deus diz que o álcool nos altera a nossa essência, altera quem somos, que não é digno que bebemos o álcool. Tem muitas palavras que falam sobre o álcool, não é mesmo? Por que eu vou me submeter a algo que o Senhor já está dizendo que não é bom para minha vida? Né? Ah, mas eu fumo somente um cigarrinho por dia. Não é nada. Mas se você sabe que o vício é pecado, né? Que aquilo está trazendo mal para o seu corpo, olha lá atrás da carteira de cigarro. O que vem? Foi obrigatório colocar algo ruim atrás da carteira para você saber que o que você está fazendo, ele vai trazer coisas ruins para sua vida. Então, um cigarrinho, não faz mal. É pecado, irmão. É pecado estar colocando algo ruim para o seu corpo. E uma hora o seu corpo também vai cobrar. Não é mesmo? Então, assim também é na vida. Eu estou dirigindo aqui na BR, eu vou acelerar só um pouquinho. Aí você passou por um radar. Naquele momento que você acelerou um pouquinho, você foi pego por um radar. A multa chega na tua casa. Então, muitas vezes a gente acha que porque nós não estamos sendo punidos naquele momento, nós podemos continuar vivendo mais daquilo. Podemos continuar. Eu estou aqui na BR andando a 160, 180 e estou aqui muito faceira. Por quê? Porque não tem nenhum radar e eu estou bem tranquila. E em certo momento eu passo no radar. E aí vem a multa lá na minha casa, uma multa bem salgada. Aí a próxima vez que eu for dirigir, se eu tenho consciência, parei e refleti, a próxima vez eu vou andar com mais cautela, eu vou sair mais cedo de casa, eu vou ter mais atenção. Então, assim também é a nossa vida. Nós vamos fazendo aquilo, achando que aquilo não está prejudicando. Não está prejudicando. Aí, de repente, a consequência chega. E muitas vezes você não analisa. Você não olha para a consequência e continua, e continua. E aí vem uma consequência ainda maior. E você continua não olhando, e aí vai. Essas consequências que vêm na nossa vida, às vezes vêm em forma de enfermidade, às vezes vem em forma de separação da família, seja do casal ou do filho, do pai, da mãe. Às vezes vem a distância das famílias que causa saudade. Às vezes vem com tanta coisa que a gente não dá importância. Mas isso é a mão de Deus. É a mão de Deus colocando essas consequências sobre a tua vida, sobre a minha vida, para que nós paramos e olhamos para a nossa vida e façamos uma reflexão. Meu Senhor e meu Deus, o que eu estou fazendo para estar colhendo isso? O que nós cometemos de errado, irmãos, é não olharmos para a nossa vida diariamente, tá? Diariamente, e falar como foi meu dia hoje? O que aconteceu que eu preciso ter atenção? No meu profissional, no meu pessoal, na minha casa, eu preciso parar todos os dias à noite, 5 minutos. É suficiente. Teve algo, será que o Senhor me chamou a atenção e eu não prestei atenção? É o momento de fazer reflexão. É o momento de você dobrar os seus joelhos. 5 minutos é suficiente. Dobra o seu joelho e fala assim: Senhor, se teve algo no meu dia que não te agradou, Senhor, me ajuda a perceber isso amanhã. Me ajuda a perceber, Senhor, o que não é de Ti, me ajuda a eliminar da minha vida. Senhor, e se teve algo que eu não acrescentei, que deveria ter acrescentado, Senhor, que amanhã seja acrescentado. Vai entregando a tua vida nas mãos do Criador, nas mãos de Jesus, que é aquele que pode tudo. Jesus limpa o que não é de Ti, Jesus tira a coisa ruim, Jesus tira a prova. Às vezes você vai pro trabalho, teu carro quebra. Às vezes você vai para um lugar, acontece alguma coisa e você não dá importância. Mas é as mãos de Deus. É as mãos de Deus querendo que você ore, que você se aproxime, que você peça perdão, que você se conserte. É as mãos de Deus. E vamos dar atenção para esse pouquinho que está levedando a nossa vida. Esse pouquinho que está abrindo um buraco para Satanás entrar. Satanás é o pai dos vícios. Satanás é o pai da mentira. Satanás é o pai da maldade. Satanás é aquele que rouba, que destrói, que trai, que fala mal. Isso tudo que acontece no nosso dia são portas de Satanás para a nossa vida. E tudo que nós fazemos, Satanás vai fazendo uma assinatura e ganhando uma promissória da nossa vida. No final ele chega para Deus, tá aqui as promissórias, ó.
todas assinadas. Aquele dia foi assim, esse dia foi assim. Ele tá lá com uma pasta cheia de promissória da tua vida. Aí como que você ganha salvação? Não é mesmo? Hoje nós vivemos um dia após o outro, do trabalho para casa, da empresa para casa, dos negócios para casa, enfim, eu não sei a atividade que você desenvolve, ou por mais que você seja do lar, ou por mais que você trabalhe em casa, mas você tá ali na correria e você não para e não fala com Deus, e você não para e não pensa em salvação. Você pensa em conquistar uma casa, você pensa em fazer uma viagem e você não pensa na salvação. Olha como isso é horrível. É horrível. É horrível, é desesperador você não parar um minuto e não pensar na tua salvação. Você parar um minuto e não pensar na cruz de Jesus. Você acha que Jesus morreu lá à toa? Você acha que Jesus foi lá ser pregado pelas mãos e pelos pés à toa? Ou você acha que tudo que está escrito aqui é mentira? Aí você quer conquistar casa, você quer conquistar maquinários, você quer conquistar fazendas, você quer conquistar uma indústria gigantesca, ou você quer simplesmente conquistar uma viagem no fim do ano com a tua família. Não importa o tamanho da tua conquista, importa o tamanho da tua fé. Você está vivendo aqui e esquecendo que após aqui nós temos dois caminhos, duas vertentes, o céu ou o inferno. Aqui é passageiro, não é eterno. Tem pessoas que morrem com um dia de vida, horas de vida, tem pessoas que morrem com 98 anos, tem pessoas que morrem com 30, então aqui não é eterno, você não é eterno, isso aqui ó, se desfaz. E depois, você acha que daí você foi para um buraco e acabou? Então para que você viveu aqui tanto tempo ou pouco tempo? Para quê? Não, irmãos, a palavra diz, aqui é passageiro. O eterno tem duas vertentes, ou você vai queimar eternamente, sofrer eternamente, lá junto com Satanás e tudo aquelas pessoas que fizeram mal, ou você vai para um reino de glória ao lado do Pai, junto com Jesus, que sofreu para dar a vida por você. Ah, mas por que Jesus morreu? Eu nunca entendi. Por que Jesus morreu? Porque no Velho Testamento explica que Deus, ele era muito olho por olho, dente por dente. Ele abria a terra e engolia quem estava errado. Ele lançava chuva de enxofre e acabava com cidades. Ele se irava. Aí Jesus veio para quê? Pai, me dá uma chance, deixa eu tentar transformar, né? O pai falou, desce meu filho, ajuda essa humanidade. Jesus veio com mansidão. Jesus era dono de tudo, porque ele era filho do Criador. Ele se fez pobre, ele se fez humilde, ele podia andar com carruagens. Não, ele se fez humilde para mostrar que tudo isso aqui é passageiro. Tudo. Ele se fez manso, ele se fez sereno, ele foi mostrando que o amor transforma. E ele mesmo disse que céus e terras passarão. Céus e terra passarão, mas a minha palavra não passará. Não cai uma vírgula da palavra de Deus. Então não quer dizer que Deus não é justiça, mas quer dizer que entre mim e Deus, o nosso julgamento, tem alguém no meio, é o meu advogado fiel, é Jesus. É para ele quem eu oro, é para ele quem eu choro, é para ele que eu clamo. É só ele que existe. Não teve mais fulano e ciclano que operou milagres como Jesus. E ninguém em carne e osso opera milagres se não clamar o nome de Jesus. Satanás não sai do corpo de ninguém se você não clamar o nome de Jesus. Você apanha. Você apanha. O ser tem uma força gigantesca. Você apanha se você não clamar o nome de Jesus. Nós não somos nada. Não operamos milagres, não somos santos. Enquanto nós estamos aqui, nós buscamos a santidade, mas nós não somos santos. Nós somos santos o dia que o Senhor nos julga, nos recolhe e nos envia para o céu. Mas você já ouviu dizer que a Luciele morreu e foi para o céu? Opa, o anjinho voltou e me disse, a Luciele foi para o céu. Não, porque isso só cabe a ele.
Isso só cabe a ele, não a nós dizermos que fulano é santo, que fulano foi para o céu. Quem somos nós? Não somos nós que julgamos. Não somos nós que dizemos, o fulano lá é santo, operou milagres. Ele não operou nada. Quem operou foi Jesus, ele foi instrumento. Nós somos instrumento da palavra de Deus. Nós levamos a palavra, nós operamos milagres? Não. Nós somos instrumentos. Então nós estendemos a nossa mão e seja curado em nome de Jesus. Sai em nome de Jesus. Se você não usa o nome de Jesus, você não faz nada. E se ele achar também que você não é puro o suficiente, ou se ele achar que aquele momento não é digno o suficiente, ou se ele achar que a pessoa que você está orando não vai receber, nada acontece. É ele que manda. Você vai. Eu já orei para muitas pessoas para libertar, para fazer muitas coisas. Né? Eu já orei para muitas pessoas, oro por mim todos os dias. Eu mesma não recebi a cura ainda da minha doença, porque ele achou que não é o momento ainda. Se eu não mereço, você tem um propósito, o que é? Ele tem um motivo. Não é mesmo? Então eu, Luciele, orando todos os dias, clamando, jejuando, eu ainda não obtive a minha cura, porque não sou eu que mando. Você imagina se eu fosse a santinha Luciele, que opa, eu vou me curar. Não é assim que funciona. É ele, é Jesus Cristo, é o único capaz de operar milagres. Nós, mortais, somos apenas instrumentos. Então, o que eu estava falando antes é que entre nós e Deus, o Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, antes ele era muito ferro e fogo. Por quê? Porque ele via a maldade, ele queria acabar com a maldade. Aí ele envia o seu Filho amado para mostrar para nós que hoje nós temos a quem clamar. Mas se eu não me consertar, se eu não clamar Jesus, se eu não ver os meus erros, se eu não ver o meu pecado, se eu não ler a palavra e buscar me consertar, viver apenas um dia após outro das conquistas terrenas, você acha que eu mereço o céu? Merecer ninguém merece. Mas vamos dizer, você acha que eu estou construindo ali a minha sementinha para a entrada do céu? Se eu sou apegada às coisas da terra? Não dá, gente. Não dá para viver sendo apegada às coisas da terra. E não dá para a gente esquecer da salvação. E buscar conquistas e conquistas e conquistas e esquecer a maior conquista de todas. Então, vale eu ganhar o mundo e perder a minha alma? Né? Não é assim que diz a palavra? Então, nós precisamos analisar. E o que eu vim trazer hoje é muito sério, é uma palavra linda. Eu não vou falar aqui, para que vocês parem um minuto, pegue a Bíblia e vá ler essa palavra na tua casa. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 5. Leia ele todo. É maravilhoso. Vai explicar tudo. Tudo. Leia com calma, com paciência, quantas vezes for preciso. Ora, Deus, abra meus olhos, tira as vendas, Senhor, porque eu preciso da salvação. Da salvação, é o que você precisa. Se você busca o reino de Deus, todas as coisas vos serão acrescentadas. Por que são acrescentadas? Porque Ele sabe o que você precisa, o que você está necessitando naquele momento. Ele sabe o que você tem capacidade de conquistar e Ele mesmo te entrega muita capacidade, sabedoria e tudo que vem do céu é bom. Se a gente conquista com as nossas próprias mãos e aquela luta, irmãos, será que Deus quer isso para mim? Porque Ele permite, você é livre, Ele permite, mas nem tudo é bênção de Deus. Olha para a internet, quanta pornografia, quanta bebida, quanta coisa suja. E Deus me abençoou. Deus não abençoa pecado. Deus não abençoa prostituição. Deus não abençoa fornicação. Deus não abençoa pornografia. Deus não abençoa vícios. Deus permite, porque Ele é dono de tudo e Ele te fez livre. Ele permite, mas Ele não abençoa pecado. O Senhor abençoa coisas santas, coisas puras. Quem busca, quem clama pelo nome de Jesus. Então vamos parar um minuto, vamos orar e vamos clamar o nome de Jesus.
E que Jesus possa ser bênção para a sua vida. Que Jesus possa ser correção, transformação, alimento diário. Esse é o Jesus que morreu na cruz por mim e por você, para nos libertar e nos salvar. Mas eu viver no pecado e clamar o nome de Jesus, eu estou sendo cada dia mais suja. Eu preciso buscar me limpar, me purificar e clamar o nome de Jesus. Que essa palavra possa ter transformado um pouquinho a sua vida. E que você não se esqueça de ler 1 Coríntios capítulo 5. Leia e faça reflexão. Porque eu tenho certeza que Deus tem um grande projeto para a tua vida, como Ele tem para todos aqueles que buscam a palavra dEle, aqueles que buscam viver em retidão. Essa é a palavra de hoje, que Deus possa transformar o seu dia, que Jesus possa te abençoar. Um grande abraço, as bênçãos de Deus, as bênçãos de Jesus para você. Fiquem na santa paz. Deus abençoe.